Sentimos todos, não é? Aquela pressão constante no ar que nos empurra para parecermos bem-sucedidos a todo custo. Mas qual é o preço real dessa performance? É isso que vamos desmontar hoje. Esta ideia de estatuto nos dias que correm. Olhem, e esta citação acerta em cheio no centro da questão. Parece que o objetivo mudou. Já não se trata de ser próspero, mas sim de parecer próspero. É uma distinção que parece pequena, mas que tem consequências enormes. Ok, vamos então à primeira parte deste tudo, o palco da vida. É aqui que a história começa, com o jogo, muitas vezes perigoso, da comparação. Pois é, o ponto de partida é mesmo este, a comparação. E, sejamos honestos, compararmos uns aos outros não é propriamente uma novidade. Mas as redes sociais, bem, elas transformaram isto numa competição a tempo inteiro, 24 horas por dia. E é aqui que a armadilha se monta, e esta imagem mostra-o na perfeição. Nós acabamos por comparar os nossos bastidores, com toda a desarrumação, as dúvidas, a vida real, com o palco dos outros. Uma versão super editada, filtrada e, claro, perfeitamente encenada. É um jogo injusto logo à partida. E isto leva-nos, inevitavelmente, à segunda parte, o preço da fotografia. Ora, a pergunta é, como é que se financia esta aparência toda de sucesso? O mais curioso é que, muitas vezes, não estamos a falar de riqueza a sério. Estamos a falar de acesso temporário a símbolos de riqueza. Carros financiados, que na verdade são do banco, aquelas viagens de sonho pagas a 12 prestações e até artigos de luxo que são alugados só mesmo para a fotografia. O resultado disto tudo? Bem, é uma imagem imaculada, claro. Um feed que grita sucesso, viagens, uma vida que parece perfeita. Só que, por trás de todo esse brilho da fotografia, a realidade é outra. A fatura é pesada e vai crescendo na sombra de cada publicação. E esta frase, para mim, resume isto na perfeição. O estatuto moderno não se compra, subscreve-se, paga-se em parcelas e a moeda de troca acaba por ser a nossa liberdade futura em troca da admiração no presente. É aqui que entra a grande ilusão, a parte psicológica da coisa. Este ciclo de dívidas acaba por ser mascarado de progresso. A comparação leva-nos a querer um padrão de vida que não é nosso, que não é sustentável, mas que nos vendem como o sinal de que estamos a vencer na vida. Bem, e tudo isto leva-nos ao coração desta análise, a dívida silenciosa. Aquele custo humano que, claro, nunca aparece no feed do Instagram. Então, o que é exatamente esta dívida silenciosa? Olha, não é só o dinheiro que se deve ao banco. É muito mais do que isso. É um fardo que não se vê. É a ansiedade que cresce com os extratos bancários, o estresse dos cartões de crédito no limite e, claro, as noites em branco. E esta dívida não é abstrata, ela vive em sítios bem reais. Nos extratos bancários, que até temos medo de abrir, nos limites dos cartões de crédito que já não dão para mais e, talvez o mais pesado de tudo, na paz que perdemos durante a noite. E talvez o paradoxo mais cruel seja mesmo este. Muitas vezes isto nem acontece por se ganhar mal. Pelo contrário, começa-se com um bom ordenado, mas a pressão para manter as aparências é tão grande que se acaba a viver mal, completamente preso a este ciclo do consumo. Claro que o custo pessoal de tudo isto é devastador, porque quanto mais se tenta acompanhar o ritmo dos outros, mais se perde o contacto com o próprio ritmo, com aquilo que realmente importa para cada um. E o problema é que estas perdas, muitas vezes, são para sempre. O tempo que se gasta a correr atrás da validação dos outros, esse não volta. A paz de espírito que se troca por ansiedade é tão difícil de recuperar. E a autonomia, a nossa liberdade de escolha, fica completamente refém das dívidas. Mas e se houvesse uma alternativa? Vamos agora para a nossa última parte, onde vamos tentar redefinir o que é, afinal, o verdadeiro luxo. E se o maior luxo de todos não for ter coisas, mas sim um estado de espírito? Pensem nisto. Não dever nada a ninguém. Ter o poder de dizer não àquilo que não nos acrescenta. E, talvez o mais importante de tudo, conseguir dormir em paz à noite. Isso sim é luxo. Porque, no fundo, a verdadeira prosperidade não precisa de um palco, não precisa de aplausos, é silenciosa, é autossustentável, é a base sólida onde se constrói uma vida e não a fachada que se mostra aos outros. E isto deixa-nos com um pensamento importante. Se a nossa medida de sucesso depende da aprovação dos outros, o preço a pagar vai ser sempre demasiado alto. E para terminar, fica esta reflexão no ar. E se a verdadeira prosperidade for, afinal, aquilo que se sustenta em silêncio? Aquela que não se vê, mas que se sente, longe de qualquer feed, de qualquer like.